Bom, pessoal, como prometido, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, que nós não conseguimos terminar, né? Então, a nossa aula, nós falamos de hemorragia da primeira metade da gestação. Nós falamos de aborto e agora nós vamos falar de doença trofoblástica gestacional. É uma patologia muitas vezes, digamos assim, pouco conhecida. A gente brinca que se você não pensar em doença trofoblástica, muitas vezes você come bola, você não faz o diagnóstico. Então, do que se trata essa patologia? É uma anomalia proliferativa das células do trofoblástico placentário, ou seja, as células que vão dar origem à placenta, por algum motivo, elas vão ter uma proliferação anormal. E aí vai dar origem à característica principal que a gente tem na doença trofoblástica, que são as vesículas. Seria um tecido placentário cheio de vesículas. E muitas vezes não tem formação de embrião ou tem formação parcial dos anexos embrionários. Uma característica importante que a gente tem que ver que a doença trofoblástica gestacional ela está sempre associada com beta-HCG positivo. Então, na hora que a gente vai falar de diagnóstico, um exame primordial é o beta quantitativo. Não é esse beta que vem só positivo ou negativo. A gente precisa do beta com valores delimitados para poder acompanhar essa patologia. E nós temos alguns tipos. A mola hidatiforme completa, a mola parcial, a invasora, o coriocarcinoma, o tumor trofoblástico do sítio placentário e o tumor trofoblástico epitelioide. Eu não vou entrar em detalhes de todas essas, nós vamos estar falando mais de mola completa e mola parcial, que são as doenças trofoblásticas, que podem evoluir para as neoplasias trofoblásticas, que é aí quando a gente entra no coriocarcinoma, nos tumores, a gente já classifica eles como neoplasia. Então, nós vamos falar somente da mola completa e da mola parcial. O que acontece? Quando nós vamos fazer, primeiramente nós temos que conseguir diferenciar esses dois tipos de mola. Qual a diferença que a gente tem entre a completa e a parcial? Primeiramente, a gente começa já no cariótipo. Quando a gente fala da mola completa, nós vamos ter um material genético exclusivamente paterno. Então, seria um ovo, um ócito materno sem material genético, que vai ser fecundado pelo material genético, pelo espermatozoide paterno. Então, ele vai dar uma origem de digamos assim, de um cariótipo de 46XX. Já na mola parcial, eu tenho material genético materno e tenho material genético paterno. É como se dois espermatozoides fecundassem um único óvulo. Então, eu tenho como se fosse um material genético triplicado. 69XX ou 69XXY, tá? E aí, quando a gente vai ver a parte patológica de diferenciação das duas, muitas vezes, quando eu falo da mola completa, eu tenho os edemas, as velocidades de graus, digamos assim, variados. Então, eu vou ter vesículas maiores, vesículas menores. Eu vou ter uma diferenciação maior dessas velocidades. Eu não tenho material embriológico, ou seja, eu não tenho saco gestacional, feto, embrião. E eu não tenho vasos sanguíneos. Quando eu passo para a mola parcial, que é aquela em que eu tinha o material genético da mãe e do pai, eu vou ver uma diferenciação menor nessas vesículas. Não vai ter tantas, as vesículas elas vão ser menorzinhas, não vai ser tão diferenciado uma da outra. Eu posso ter sim presença de embrião formado, saco gestacional, ou digamos assim, parte do feto, na parcial, e eu vou ter presença de vasos sanguíneos. Clinicamente, como que a gente pode diferenciar as duas? A mola completa, ela vai ter um sangramento mais precoce, já no começo de 8, 12 semanas. A gente não vai conseguir ouvir BCF, porque eu não tenho parte embrionária. Geralmente, o útero, em 50% dos casos, o útero ele está mais aumentado do que o esperado. Então, você olha ali uma paciente que está com 12 semanas. Você imaginaria um útero ali saindo da sínfise pública. De repente, você acha um útero já ali no meio, próximo ao umbigo, entre ali, tipo um útero de 17 semanas,
mas ela está com 12. Ou seja, em 50% dos casos eu vou ter esse aumento volumoso do útero em relação à idade gestacional. Geralmente a gente pode fazer o diagnóstico já no ultrassom, ou seja, quando você pede para fazer a ultrassonografia, que o ultrassonografista vê aquele tecido, ele não vê embrião e ele vê aquele tecido cheio de cistos, né? De imagens císticas, ele já vai fazer o diagnóstico de mola. E quando você faz o beta-HCG, a gente vai ter valores muito aumentados para aquela idade gestacional. E já na mola parcial, a gente sabe que o diagnóstico ele é um pouco mais tardio, às vezes ele próximo de 18 semanas. Às vezes você consegue ouvir o BCF, ou seja, a gente tem um feto ali com vida ainda. E geralmente a gente tem, como ela não tem aquelas discrepâncias das vilosidades, muitas vezes o tamanho do útero é compatível com a idade gestacional. E geralmente quando você faz um ultrassom, muitas vezes vem lá um aborto retido, ou seja, você teve um desenvolvimento, mas como esse feto ele tem algumas alterações, geralmente ele tende a ir a óbito, e aí o diagnóstico vem de aborto retido. Não vem geralmente, digamos assim, de mola. Às vezes a pessoa não consegue ver as velocidades, passa como um aborto. E quando você dosa o beta-HCG, geralmente ele é baixo. Então, outra coisa que a gente precisa comparar quando em relação ao prognóstico. Quando a gente fala de mola completa, ela tem um prognóstico um pouquinho pior para a neoplasia. De 15% a 40% pode apresentar neoplasia trofoblástica pós-molar e metade pode ter associação com corocarcinoma. Enquanto quando a gente fala de mola parcial, 5% só geralmente podem evoluir para a neoplasia e muito raramente a gente tem associação com corocarcinoma. Então, assim, digamos que a parcial, teoricamente, ela tem um melhor prognóstico. Então, aqui seria para vocês ver só os aspectos citogenéticos. Na mola completa eu tenho um ovo vazio, que vai ser fecundado pelo material genético paterno, formando o cariótipo, né, da mola. Na mola parcial eu tenho um ovo materno com material genético com os espermatozoides paternos, em que a gente vai ter a formação de um cariótipo de 69 XXY ou XX. E aqui é só para vocês verem, então, quando a gente fala de uma mola completa, lembra que eu falei para vocês que ela tem um edema das vilosidades? Então a gente tem vilosidades maiores, vilosidades menores. Eu não tenho a presença de vasos sanguíneos, eu não tenho a presença de componentes embrionários, tá? Anexos fetais. E a gente vê essas vesículas grandes de diversos tamanhos. Quando eu falo na mola parcial, tá vendo que as vesículas elas são pequenas, eu não tenho tanto aquele edema de vilosidades e eu posso ter anexos fetais, então um saco gestacional, um embrião com malformação, ou um embrião até evoluindo um tempo maior de idade gestacional. Mas se vocês olharem, a parte placentária ela não tem toda aquela discrepância de vilosidades, são vilosidades menores. E aqui, só para vocês verem, aqui é uma mola invasora em que as vesículas, a parte molar já invadiu o miométrio. Só a título de curiosidade, aqui já são as neoplasias trofoblásticas. Aqui a gente tem o corocarcinoma, em que é esse tumor hemorrágico aqui, que invade o miométrio também. Aqui o tumor trofoblástico do sítio placentário. Isso aqui é um anátomo patológico, para vocês verem, ele tem umas características como se fosse de hemorrágicas também, de vilosidades. Ele provoca aqui embaixo, são metástases vaginais, essas áreas enegrecidas, se vocês estão vendo aqui, já são metástases. Então, assim, isso aqui é digamos assim, uma área que, quando a gente vê uma metástase dessa rocheada na vagina, a gente não deve biopsiar, sangra muito. Aqui, o que eles estão dizendo que a paciente evoluiu para choque, que não teve sucesso, né, para fazer a exérese do tumor. Aqui é um tumor trofoblástico, só que agora epitelioide.
Então a gente vai ver o tumor, né, neoplásico aqui na parte uterina, foi feita uma esterectomia, e aí a diferença é que esse tumor aqui, ele tem os níveis de beta-HCG também baixos. Então são níveis constantes, mas sempre níveis mais inferiores. Então quando a gente vai falar de uma unidatiforme, a gente tem que lembrar que ela varia de 23 a 1.300 cada 100 mil gravidezes. E que as formas malignas, elas são raras. Então, assim, eu brinco, é uma sorte. Que grande parte das vezes, uma mola, ela por si só, após o esvaziamento, vamos supor, doutor, era um aborto retido. E por incrível que pareça, a gente ainda tem locais no Brasil que fazem a curetagem, o amil do aborto e que não mandam material para anatomopatológico. Isso aqui é só um aborto, porque viu um embrião, e aí na maioria das vezes, se fosse uma mola parcial, não seria diagnosticado. Eu falo que a nossa sorte é que 95% delas se regride espontaneamente. Então a gente fala que estima-se que geralmente ocorre um caso a cada 200 ou 400 gestações. Uma coisa que me chama atenção aqui em Gurupi é que tem praticamente 2 anos que eu faço um ambulatório de uma rede pública aqui da Unig, em que a gente atende muitas pacientes, e que eu não vejo nenhum caso. Então, assim, eu não sei se isso está sendo subdiagnosticado, eu não sei como isso está sendo tratado na rede maior, mas ultimamente o último caso que nós ficamos sabendo foi até aqui em particular, que a gente conhece os colegas, e essa paciente foi encaminhada para o centro de referência. Então, a gente fala que quais são os fatores de risco? Gestação abaixo de 20 anos ou gestação idosa acima de 35 anos e mulheres que tiveram história de uma mola, de uma gestação molar já prévia. Então isso é um fator de risco importante para uma próxima gravidez. Então quando a gente vai falar de manifestação clínica, a principal manifestação clínica da mola é o sangramento. Às vezes a gente vê até saindo vesículas pelo canal vaginal. E aí nós vamos ter um beta-HCG quantitativo, às vezes muito elevado, às vezes bem mais alto do que o esperado. No ultrassom, nós vamos muitas vezes visualizar as alterações de vesículas, conseguimos ver, né? Só o tecido placentário sem formação de embrião, com tecido bem característico, cheio de vilosidades, cheio de cistos, ou às vezes a parte fetal também com alguns cistos, e a confirmação no anatomopatológico. Então nós precisamos de um anatomopatológico para confirmar o diagnóstico, tá? Porque muitas vezes, se essa mola evolui para uma neoplasia, às vezes a gente precisa fazer quimioterapia. E às vezes muitos centros ainda acabam pedindo o anatomopatológico para dar início à quimioterapia. Então às vezes a gente tem que fazer relatórios, conversar com o oncologista, que às vezes a paciente perdeu, não tem o material para fazer, para não postergar o tratamento dessa paciente. Ou se ela já tem um anátomo, a gente acaba mandando com toda a documentação, que facilita muito ainda. É muito, digamos assim, é muito preocupante a gente ver, muitas vezes em alguns centros que desconhecem, negar um tratamento quimioterápico para uma paciente com mola na espera de um anátomo patológico. Mas acontece ainda. Aqui para vocês verem, só para vocês verem uma gestação molar já no segundo trimestre, a primeira foto, tanto que o útero está aumentado de volume, e aí a mesma paciente após o esvaziamento, ou seja, após feito a amil, a aspiração, a redução importante do volume uterino. Aqui para vocês verem mais uma vez, foi feito, né? Aqui pelo que a gente está vendo, parece que foi feito até curetagem, o material que está aqui, mas padrão ouro é a gente fazer aspiração. Por quê? Muitas vezes, como é um tecido cheio de vesículas, então às vezes você fica passando a cureta e você não consegue tirar a quantidade de material adequado, sem falar que é muito grande a quantidade de material. Então acaba que a gente faz a aspiração, que você conecta a cânula e vai aspirando a quantidade de material. Uma característica importante das manifestações clínicas que a gente tem que lembrar na doença molar é a presença de cistos tecaloteínicos. Isso daqui a gente tem a imagem superior mostrando no ultrassom a imagem de um ovário muito aumentado,
cheio de cistos tecaloteínicos. Por que acontece isso daqui? Devido à hiperestimulação ovariana, porque a gente tem um nível de HCG muito elevado. Então, esse ovário ele é hiperestimulado. E aqui, na foto B, nós temos durante uma laparotomia, aqui à esquerda, a presença de um ovário com múltiplos cistos tecaloteínicos também. E muitas vezes essa paciente aqui ela foi operada porque ela fez um hemoperitônio por ruptura desses cistos tecaloteínicos. Tá? Aqui é um caso já mais, digamos assim, grave, em que a paciente ela está eliminando vesículas no segundo trimestre. O que isso aqui significa? Erro, gente. Erro diagnóstico. Essa paciente deveria ter sido feito o diagnóstico anterior. Isso daqui é uma situação grave que agrava o controle. A paciente tem risco de uma hemorragia importante, risco de, às vezes, entrar em choque, precisar fazer uma esterectomia por atraso no diagnóstico. Tá? E aí aqui, só para vocês verem o ultrassom, então, quando a gente fala do diagnóstico ultrassonográfico, essa figura número 10 aqui seria o diagnóstico ultrassonográfico de uma mola completa, onde a gente não tem anexos embrionários e você vê grande quantidade de formações, né, de cistos, como se fossem cistos anecoicos aqui no tecido placentário. Já na foto de baixo, a gente já vê uma mola parcial, em que a gente tem a formação de um embrião, de anexos embrionários aqui, e a gente vê, muitas vezes, uma placenta com material um pouco amorfo também. Diferente, assim, não tem a mesma formação cística, mas você vê que não é um tecido tão homogêneo. Então, essa aqui seria a mola parcial, que é a que muitas vezes o embrião vai a óbito e é passado como um aborto retido sem o diagnóstico molar. Aqui para vocês verem, o que é diferente isso daqui? Nós temos aqui uma gestação gemelar, em que um dos embriões, na verdade, é uma gestação molar completa, em que a gente tem aqui a área cística, porém o outro é um feto normal. Nesses casos, muitas vezes a gente vai levando a gestação, a gente tenta levar a gestação com todos os cuidados até a viabilidade desse feto, para que faça o parto e salve o feto normal, e aí depois faz o esvaziamento uterino e resolve a parte da mola completa. Aqui para vocês verem, então, na verdade, o tratamento da doença trofoblástica, ele se resume no esvaziamento uterino, tem que ser feito o esvaziamento uterino, são grandes quantidades de materiais. Então, aqui no lado B, vocês estão vendo as seringas de amil, então você tira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seringas de amil, tanto que for necessário. E em alguns casos em que tem um volume uterino muito aumentado, muitas vezes usam-se aspiradores elétricos, porque você sabe que às vezes você vai tirar ali 500 ml de material, tá? E a gente usa muito aqui no Brasil, é muito utilizado esse método de aspiração, que a gente acaba conectando a mangueirinha do aspirador direto na cânula da amil para aspirar maior quantidade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente faz o tratamento, a gente faz o esvaziamento, essa paciente ela vai passar por um acompanhamento. Uma coisa que deixa a gente muito triste são recuretagens. Isso não é para ser feito, você faz o esvaziamento tranquilo e essa paciente ela faz um acompanhamento nos centros de referência, principalmente com o controle do beta. Então, no começo, ela começa a fazer o controle do beta semanalmente, depois de 15 em 15 dias, depois mensalmente, até esse beta se negativar e essa paciente receber alta. Então, só que nós precisamos, muitas vezes, doutor, e se esse beta é não negativo? Eu começo a acompanhar a minha paciente, eu faço o tratamento, a gente começa a acompanhar e esse beta, ao invés de cair, ele faz um platô, ou seja, ele se estabiliza ou ele volta a subir, que é o que a gente fala da suspeita dessa doença trofoblástica estar evoluindo para uma neoplasia. E aí, a gente muitas vezes, nessa tentativa de classificar, a gente acaba fazendo uma classificação, digamos assim, do grau de risco da doença, digamos, trofoblástica.
Então, assim, por quê? Porque quanto maior o risco, quanto maior o score eu tiver, maior vai ser a chance dessa mole datiforme desenvolver uma neoplasia trofoblástica. Então, assim, isso serve para mim até a forma como eu vou acompanhar essa paciente. Se eu falar, score baixo, então, assim, eu estou mais tranquilo. Então, como que a gente começa fazendo? Nós vamos somar os pontinhos, né? Nós vamos classificar e somar os scores. A gente sabe que mais do que 4 scores, mais do que 4 pontos é alto risco para neoplasia. Menos do que 4 pontos, a gente sabe que é baixo risco. Então, o que a gente faz? Vamos supor, uma paciente com mole datiforme em gestação anterior, e o tipo da sua mole datiforme na gestação. Então, ela tem, mola parcial? 0. Se for completa, é 1 ponto. Se for recorrente, ou seja, ela já teve, está tendo de novo, é 2 pontos. O tamanho do útero em relação à gestação. Se, vamos supor, se ela tem uma gestação de 12 semanas, o tamanho do útero está igual, é 0. Tá de 13 semanas, ela está gestante de 12. O tamanho está geralmente de 13 semanas, 1 ponto. Não, doutora, está 2 meses acima. Vamos supor, ela está ela está grávida de 8 meses, o tamanho está de 10. Então, são 2 pontos. E 3 meses, 3 pontos. O nível de beta-HCG. Se quando eu faço o diagnóstico da mola, o beta-HCG era menor que 50 mil, score é 0. Entre 50 e 100, 1. 100 a 1 milhão, 2. Mais do que 1 milhão, 3. E aí, aqui a gente vai avaliar cistos tecaluteínicos, que a gente vai ver geralmente se eles forem menor do que 6, 1, entre 6 e 10, 2 pontos, maior do que 10, 3 pontos. A idade das pacientes, se a paciente for menor do que 20 anos, 1 ponto, maior do que 40, 2 pontos, maior do que 50 anos, 3 pontos. E complicações associadas, ou seja, se ela tem essas complicações associadas, a gente vai acrescentar 1 ponto. Quais seriam essas complicações associadas? Hiperêmese gravídica, hipertiroidismo, pré-eclâmpsia, embolização ou alguma outra intercorrência. E aí eu vou somar quantos pontinhos eu tenho para saber se a minha mola tem alto ou baixo risco de desenvolver uma neoplasia. Então, a gente fala que o principal objetivo nosso pós-tratamento é o controle pós-molar. Ou seja, é um controle sistemático, gente. É um controle assim. Eu brinco que eu falo que ambulatórios de doença trofoblástica, eles não têm férias. Se alguém sai de férias, alguém fica atendendo. Por quê? Essa paciente que está fazendo controle semanal, ela não pode ficar 1 mês sem ter o controle. Se o beta-HCG dela começa a subir, você não pode esperar você voltar de férias para repetir. Então, é um controle muito sistemático dessas pacientes. Para quê? Para a gente identificar precocemente os casos que estão evoluindo para neoplasia. O bom é que grande parte tem uma regressão normal, principalmente se for mola parcial, é praticamente mais de 95% regridem espontaneamente. Então, nós precisamos ter esse segmento. Muitas vezes a neoplasia também não é feito o diagnóstico precocemente, muitas vezes vai ser feito o diagnóstico quando a gente já tem metástase, ou seja, já tem focos pelo corpo. E aqui eu vou mostrar para vocês um dos principais focos. A gente tem vagina e a gente tem área pulmonar. Na parte vaginal, a gente vai ter essas lesões pretas arroxeadas no tecido vaginal, que na verdade a gente não deve biopsiar, porque sangra muito, porque lembrem, é uma doença, é uma neoplasia trofoblástica. E a gente também vai ver presença de focos, são áreas, digamos assim, como se fossem nódulos mesmos pulmonares. E aí, tá, minha paciente então evoluiu para neoplasia. Ela foi uma doença molar que evoluiu para neoplasia. E isso tem que ser feito estadiamento. Então, assim, sempre é importante esse estadiamento para que seja importante a instituição do tratamento. Então, a gente vai ter alguns scores relacionando a idade, se ela teve gestação anterior, se foi mola, se foi aborto, se foi uma gestação normal,
qual é o intervalo entre essa gestação anterior e a neoplasia, qual que é o beta-HCG quando fez o diagnóstico antes de começar o tratamento, qual que é o tamanho do maior tumor. Então, tipo assim, a doutora, ela já tem um tumor, um nódulo de mais de 5 centímetros. Aonde tem metástases? Então, assim, é rim, é baço, intestino, cérebro, fígado. A gente vai também diagnosticar de acordo com o número de metástases. E se muitas vezes teve falha no tratamento de quimioterapia. Ah, não, doutora, a gente usou um único agente, mas teve falha? Não, já usou 2 ou mais agentes. E a gente vai ver que muitas vezes, quando a gente classifica o estadio, a gente acaba que a doença, quando está só no útero, a gente fala que é estadio 1. Quando ela já tem pelve, vagina, anexos, estadio 2. Se ela já foi para os pulmões, a gente já fala que é 3. E aí, se tem metástase em outros locais, a gente já fala que é grau 4. Então, assim, eu coloquei bem leve só para vocês saberem do estadiamento. Não vou entrar no tratamento. O tratamento da neoplasia é um tratamento quimioterápico. Ela vai ser encaminhada para um oncologista e ela vai fazer ou uma droga ou várias drogas e vai continuar acompanhando com o beta-HCG a regressão da patologia. Tá? Então, assim, acho que é isso que ficou faltando na nossa aula de hemorragia de primeiro trimestre. E aí, se ficou alguma dúvida, a gente discute no WhatsApp, no que vocês tiverem pela plataforma para eu estar esclarecendo, tá bom?